Saudações Baxter Juteiros, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu sou o Alexis e sejam bem-vindos para o primeiro review de Naruto aqui no canal. E eu não podia estrear com uma figura mais incrível que essa, que é o Naruto no modo Kurama. E o que eu achei dela depois da vinheta. Roda! Muito bem, lembrando que essa figura aqui, ela é cedida pelo Primo Dido, nosso parceiro aqui no canal. Se não fosse por ele, esse review não existiria. Essa figura pertence ao acervo pessoal dele, ele empresta pra gente poder fazer o review. E caso você não conheça o Primo Dido, confere o link que está lá no comentário fixado e vai lá visitar a página dele no Facebook, porque ele tem preços incríveis e figuras maravilhosas. É um dos vendedores mais antigos aí do colecionismo no Brasil. Então a Baxter Toys recomenda. Muito obrigado, primo! Bom, estamos diante aí de uma figura maravilhosa. Dizem que é uma das figuras mais bonitas da linha Saga Figuarts, que é o Naruto no modo Kurama, quando ele fica extremamente poderoso. Então, antes da gente começar a falar da figura, deixa eu mostrar essa embalagem aqui, que é muito bonita. Olha só que embalagem legal, gente. Ela é toda estilizada. É a embalagem padrão de Saga Figuarts, só que com um quezinho a mais aí, porque essa figura é bem especial. Então eu vou tirar ele da base giratória agora, quer dizer, já tirei, mas vou colocar e vou tirar de novo, porque o que me interessa é o boneco que tá lá dentro. Como de costume, eu gosto de mostrar ela no blister, então tá aqui bonitinha pra vocês. Agora vamos tirar tudo isso daqui de dentro. Figura fora da embalagem, e eu já posso afirmar de primeiras impressões que essa figura é uma das coisas mais bonitas que eu já vi da linha Saga Figuarts. Sério, gente, ela é muito incrível em mãos. Eu não sei se na câmera vai transpassar tudo que eu tô vendo aqui presencialmente, porque, gente, eu tô impressionado como que essa figura, ela é bonita. O visual já ajuda, né? O Naruto nesse modo, ele fica muito bonito, mas, meu, o jeito que eles pintaram, o jeito que eles... Depois a gente vai falar da pintura mais pra frente, do jeito que tá esculpida essa figura, de fato, é um dos melhores SH Figuarts que eu já vi na vida, e posso dizer pra vocês que é uma das peças de colecionáveis mais bonitas que eu já tive em mãos. Então, vou tirar ela da base giratória pra gente poder analisar outras coisas. Vamos falar dos acessórios que vem com essa figura, e não são poucas coisas. Na verdade, ele vem com 16 mãozinhas, gente. Muita mão, acho que é uma das figuras da Saga Figuarts que tem mais mãozinhas extras que eu já vi, ou na coleção, não tenho certeza, mas todas elas vêm com parzinho, então várias posições de jutsu, e aí pra você fazer as poses variadas. Além disso, vem com essas outras 4 mãozinhas aqui, que é pra você colocar os effects. Depois no final do review eu coloco aí pra vocês verem. Além disso, ele vai vir com 2 effects muito bonitos, um nem coube ali, que é o Rasen Shuriken. Olha só que linda, gigantão, bem bonita, cara. Olha a pintura disso, que maravilhoso. Gente, eu tô impressionado com a qualidade disso aqui. E o outro, que é o Rasengan, que tá aqui também bem bonitão, bem feito pra caramba. Olha que lindo, cara. Parece um novelo de lã. Maravilhoso, hein? Todo texturizado, com uma pintura linda. E além disso, vem com 4 rostos extras, que depois a gente vai analisar eles com todo cuidado. Gente, que figura sensacional. Eu tô realmente impressionado. Então vamos pro ponto alto dessa figura, que é a pintura. Bom, vamos falar do ponto alto dessa figura, que acho que é a pintura, que é algo impressionante, um trabalho, assim, fenomenal da Bandai. E vou começar dizendo que essa pintura brilhosa aqui deu um charme pra essa figura, que algo, assim, é impressionante. Em mãos, ela é tão bonita. Olha como que brilha esse casaco, esse sobretudo. Olha o brilho que faz, gente. É muito bonita, é muito especial essa pintura aqui. O preto lá dentro também, um preto bem profundo, pra falar a verdade, olha só. E também muito brilhoso, contrastando com essa parte aqui amarelada, que é num tom fosco. Então deu uma tridimensionalidade assim, que só em mãos pra vocês verem como que tá bonita. E sem contar esses degradês, né? Essas colorações mais alaranjadas, com amarelo, simulando aí o poder dele. Olha aqui no sobretudo também, ó, como que vai ficando intenso laranja, e aí vai subindo, vai ficando amarelo. No cabelo a mesma coisa, ó. Cabelo, eles deram um trato legal no cabelo do Naruto, colocando também sombreamento. Achei que eles acertaram no fato de fazer o cabelo fosco. Se fosse brilhoso, acho que não ficaria tão legal. E o rosto, ele é levemente fosco. Ele tem um brilho, sim, ó, você consegue ver, mas ele é bem mais fosco do que todo o restante do material, então dá um charme especial, diferente da bandana, que olha só, ela é mais brilhosa, e aí aqui que essa parte fica incrivelmente bem pintada, também toda brilhosa. Não existe uma falha de pintura na cor preta, nada, nem esses detalhezinhos da gola aqui, ó, que são bem pequenininhos e bem delicados, assim como os daqui do torso, não existem uma falha. Olha que coisa, que trabalho fenomenal da Bandai
no quesito pintura dessa figura aqui. Gente, tô impressionado. Aproveitar que ele tá aqui pertinho, vamos começar a falar da Red Sculpt. Vamos começar com a Red Sculpt que vem nele originalmente na caixa. Ela tá muito bonita, muito bem esculpida, os olhos muito bem pintados ali, tradicionalmente no modo Kurama. Olha só que parece até um olho de gato, ó, bem bonita pra caramba. Mas ele vem com várias opções de rostos, então vamos fazer a troca aqui pra gente ver como que vai ficar. Vamos para esse próximo rosto. Eu não vou ficar colocando ele no corpo, porque você tem que tirar a cabeça inteira para poder trocar o rosto, tá? Então, olha que lindo ele com cara de já nervoso, com os dentes cerrados. Bonito pra caramba, hein? Gente, que figura sensacional. Vamos pro próximo. Agora ele ensandecido, com muita raiva. Mano, essas carinhas que a Bandai faz são impressionantes. Olha, lindo demais, gente. Ó, que, mano, sensacional. Maravilhoso. Vamos pro próximo. Agora esse aqui, com um sorrisinho meio sarcástico, confiante, do tipo, eu já sei que eu vou vencer. Gente, a pintura desses olhos são incríveis, sério. A pintura da boca, olha o detalhe ali dos dentes cerrados, maravilhoso, né? E por último, a tão esperada fusão entre o modo Kurama e o modo Sábio, e a gente vê que os olhos mudam completamente, olha só. Ele fica com essa sombra vermelha aqui, maravilhosa, além do olho que tira, né, o olho de felino, de tigre, sei lá, e fica com essa bolinha aí. Cara, olha que sensacional, mano. Se essa figura fosse minha, eu ia deixar ele no modo Sábio. Acho lindo demais. Bom, voltei aqui com o rostinho original. Vamos fazer as articulações bem rapidinho aqui, só pra gente ver como que ela se movimenta, se não tem nenhum travamento, porque tem umas articulações diferentes. Então vamos lá. A cabeça vai bem pra cima e vai bem pra baixo, e tem aquele ponto de divisão aqui, né, que você pode articular tanto aqui quanto na base do pescoço. Eu adoro esse tipo de articulação. Espero que outras linhas também adotem, porque vale muito a pena. Marvel Legends vai começar a adotar isso aqui, espero, hein? Os braços, ele abre tudo isso. Olha, mano. É legal porque isso aqui ele entra e aí você tem essa possibilidade de fazer isso, ó. Cara, que fenomenal. A articulação desse ombro, olha que lindo, mano. Perfeito. Então tem esse ponto aqui, ó, de articulação, além desse outro ponto de articulação. Bem bacana. Além da articulação aqui do bíceps normal e articulação dupla no cotovelo, maravilhosa. Além da já tradicional articulação de munheca, né? Então, articulações dos membros superiores perfeitas. Vamos pro torso. Vamos ver se ele abaixa bastante. Ele não abaixa tanto. Olha só, também nem precisa, né? E não vai nada para trás por conta do sobretudo, obviamente. Mas aí você tem a possibilidade de fazer esse tipo de movimentação assim. Tomem só cuidado, lembrando que cintura de SH Figuarts geralmente não dá 360. Então gire só um pouquinho para evitar qualquer problemas. A perna vai tudo isso aqui para frente. Olha que coisa impressionante. Vai bastante para trás, apesar do sobretudo e do bumbum de jutsu. E a coxa tem esse corte aqui que é bem legal para você poder movimentar, só que quebra a harmonia desse risco, né? Então acaba, dependendo da pose, não ficando legal. A articulação dupla no joelho com essa peça que eu achei muito legal, porque lembra um pouco uma Mafex, né? Quando você tá com ele reto, a articulação some e aí você abre aqui e aí você tem essa articulação com uma leve diferença de cor, mas até aí tudo bem, não acaba passando porque a figura tem várias tonalidades de amarelo. E tem articulação na canela, olha só, mano. Também não dá o 360, mas gira um pouquinho, além da articulação de pé. Ou seja, né, articulações muito diferentes para essa figura. Nunca tinha visto articulações desse tipo na linha SH Figuarts, mas também não sou um colecionador de SH Figuarts, então posso estar falando alguma besteira por aqui. Vamos ver quanto que mede nosso Narutinho. Da ponta dos pés até sua cabeleira, 14 centímetros, então tamanho padrão de SH Figuarts. Vamos agora aos comparativos. O primeiro comparativo com o Marvel Legends, tamanho padrão atual aí da Hasbro. Percebam que não tem absolutamente nada a ver o tamanho, coloca aí mais só por curiosidade mesmo, só pra gente ver como que fica com as escalas. Se com Marvel Legends não tem nada a ver, com DC Multiverse então pior ainda. Então só aí pra vocês terem uma noção de tamanho de escala. E pra finalizar, meu Goku, velho de guerra, o único que eu tenho na coleção, então por isso que ele vai aparecer em todos os comparativos de SH Figuarts. Então percebam que a escala é a mesma, mas tipo, a massa corporal é diferente, né? Porque a Bandai respeita muito o material original. Então não tem muito a ver Dragon Ball com Naruto nesse ponto aí não. Quer dizer, até que tem, né? Porque o Naruto ele é novinho aí, mas sei lá. Não sei se ornou muito não. Achei que ia combinar mais. E aqui, só pra aguçar a curiosidade de vocês, esse será o próximo review, então spoilerzão aí pra vocês. Então se inscreva no canal pra não perder esse próximo review aqui de Naruto. Considerações finais. Se eu estou satisfeito com essa figura, gente, na boa, essa figura é uma verdadeira obra-prima da Bandai. É uma figura lindíssima. Eu olhava ela na caixa e falava, mano, essa figura já é bonita na caixa, mas em mãos ela tem um charme, ela é
tão incrível, mas tão incrível, que acho que assim, só quem pegou ela em mãos sabe do que eu tô falando. Realmente um trabalho primoroso da SH Figuarts, parabéns Bandai. Essa aqui, vocês acordaram num dia e falaram assim, mano, vamos fazer uma figura perfeita? E fizeram. Genial, maravilhosa. De 0 a 5 bucks, é óbvio que é 5 bucks, não tem nem como dar menos nota do que 5, porque essa figura beira a perfeição. No mais, eu tô muito ansioso pra fazer o review das próximas figuras de Naruto, porque é um material inédito aqui no canal, então eu agradeço novamente ao Primo Dido por ceder essa figura pra nós, pra gente poder resenhar. Essa figura vai ser devolvida pra ele logo mais, então assim, eu fico muito feliz de poder trazer esse material um pouco diferenciado pra vocês, beleza? Então é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês curtiram, deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho. Se você quiser se tornar um Baxter Membro, R$ 2,99 ao mês, ajuda a gente pra caramba, e a gente se vê num próximo vídeo. Um grande abraço e tchau, tchau!